Olá, senhores. Bora para mais uma questão de transferência de calor. Olha só, essa da Unicamp. Considere os dados mostrados no gráfico anterior referentes à temperatura da água a tesão em função da profundidade D a partir da superfície D igual a zero. Considere um volume cilíndrico de água cuja base tem área 2 metros quadrados. A face superior está na superfície a uma temperatura constante TA. Essa face aqui na superfície está na distância zero, na altura zero, né? E isso significa que a temperatura TA nós já sabemos que vale 19,3 graus Celsius aqui para nós. E a face inferior está a uma profundidade D, a uma temperatura constante TB, como mostra a figura a seguir. Aí, dependendo da distância, a temperatura TB vai ter um valor. Por exemplo, se for a 1 metro, seria 19,27,5, 2 metros, 19,25 e assim por diante, tá? Na situação estacionária, nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de D, já que o fluxo é constante, né, já que é uma situação estacionária. De forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, φ, por condução da face superior para a face inferior, é aproximadamente constante, dado por φ igual a K vezes A, vezes a variação da temperatura sobre D, certo? Em que K é o 0,6 watts por metro grau Celsius, é a condutividade térmica da água. Assim, a razão TA menos TB sobre D, essa razão TA menos TB sobre D, senhores, isso daqui é chamado gradiente de temperatura, tá? Chamado de gradiente de temperatura, a gente indica por grade T. Não é importante saber, mas fica a curiosidade aí, já que ele separou. É constante para todos os pontos da região de queda linear da temperatura da água mostrados no gráfico apresentado. Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade D do gráfico e a fórmula fornecida, conclui-se que na região da queda linear de temperatura, olha lá, na região da queda linear de queda da temperatura. A região de queda linear da temperatura, ó, é até esse pontinho aqui, tá vendo? Esse último ponto aqui que eu tô perto já não tá entrando mais nessa queda linear. Em função de D, vírgula, φ é igual a... Então, perceba aí que a pergunta de exercício é o fluxo de calor, porém na região da queda linear da temperatura. Então, vamos trabalhar aqui, ó. O fluxo de calor para nós vai ser a condutividade, vezes a área, vezes o gradiente de temperatura, né? Que é a temperatura maior, TA, menos a temperatura menor, TB, dividido pela espessura, ou no caso aí, comprimento, distância, que desde o ponto de partida ao ponto de chegada do nosso fluxo de calor, né? Então, colocando os valores que nós temos, ó, o nosso φ vai ser a condutividade, ou condutibilidade, né? Esse K, que nós sabemos que vale, ele deu no texto, né? Vale 0,6 watts por metro grau Celsius. Então, percebo que a área de distância tem que entrar em metro. A área da seção transversal desse tubo, ele deu. Vale 2 metros quadrados. A temperatura TA é a temperatura de 19,3 graus Celsius, que é a maior. E a temperatura TB é o que nós vamos encontrar. Dividido pela distância, que nós também vamos encontrar. Então, olha só que bacana. Nós temos aqui alguns pontos para analisar. O ponto vermelho, o ponto verde, o ponto azul e o ponto amarelinho. Eu acho que o melhor ponto aqui, o vermelho não serve para nós, obviamente, senão vai dar. A gente está pegando de um ponto para o mesmo ponto, não vai dar para achar fluxo de calor. Mas o ponto azul, senhores, eu acho um ponto interessante, porque nós temos exatamente as intersecções dessas linhas, ó. Então a gente consegue achar exatamente a distância e a temperatura nesses dois pontos. Olha que bacana. Para a temperatura de 19,25 graus Celsius, a distância que desceu ali no nosso tubo foi a distância de 2 metros. Acabou. Agora, fazer continha, ó. 2 corta com 2. Então, a gente vai chegar aqui, esse fluxo de calor vai ficar 0,6 vezes 19,3 menos 19,25, que vai dar 0,05. Portanto, a gente vai chegar aqui, esse fluxo de calor vai ficar, se fosse 6, daria 0,3, divide por 10, dá 0,03. A unidade que sobrou lá da condutividade foi o watts. Portanto, esse fluxo é de 0,03 joules por segundo. Isso dá para nós aí como correta a nossa alternativa. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.